Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Conselho de Ética instaura processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Jair Bolsonaro por suposta apologia ao crime de tortura. Parlamentares questionam o nome do deputado que vai relatar recurso de Eduardo Cunha na CCJ contra a decisão do Conselho de Ética que pede a cassação do presidente afastado da Câmara. Do Salão Verde ao vivo, Carolina Nogueira. A Comissão de Direitos Humanos discute hoje uma agenda de políticas públicas. E de outro ponto do Salão Verde, também ao vivo, Mariana Pchitic. 3 comissões da Câmara discutem situação econômica dos lotéricos no país. Hoje é quarta-feira, 29 de junho, agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. Deputados questionam a escolha do parlamentar que vai relatar na Comissão de Constituição e Justiça o recurso do presidente afastado da Câmara. Eduardo Cunha tenta reverter a decisão do Conselho de Ética que pede a cassação de seu mandato. Para alguns deputados, Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, já teria se declarado a favor de Cunha no Conselho em outras ocasiões. O presidente do colegiado afirmou que vai enviar a transcrição das falas do deputado Ronaldo Fonseca para a CCJ analisar. Em resposta, o parlamentar nega que seja aliado de Eduardo Cunha. A reunião do Conselho de Ética era para decidir sobre a abertura de processo contra Jair Bolsonaro. Mas o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, levantou junto ao presidente do colegiado uma questão de ordem sobre outro tema. O colega Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, escolhido na noite de segunda-feira para relatar o recurso que pode favorecer Eduardo Cunha no processo contra ele, não teria a isenção necessária para tratar do tema. Apesar de não ter votado no Conselho, Fonseca teria se declarado contra a cassação de Cunha. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Osmar Seagno, o designou. Talvez ele não soubesse que aqui no Conselho de Ética e na própria CCJ ele já tinha se manifestado de forma em defesa do representado. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, decidiu colaborar com a CCJ. Vai enviar as notas taquigráficas das falas de Ronaldo Fonseca no Conselho. A suspeita é preocupante, disse o relator do caso de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. A confirmar a informação de que ele tem posições contra o trabalho do Conselho de Ética, contra o andamento do processo e posições declaradas favoráveis ao deputado Eduardo Cunha, me parece ser algo que fica contraditório com o próprio recurso, porque o recurso questiona o impedimento do presidente José Carlos Araújo. Então, se ele também agiu assim, logo também estaria impedido para isso. Eu não me dou por impedido porque estou tranquilo, nunca me manifestei sobre o mérito e vou manifestar agora na questão regimental e constitucional. O rótulo de aliado de Eduardo Cunha, eu acho que é um rótulo que estão querendo colocar, mas isso não me pesa nada, absolutamente, até porque eu não julgo ser aliado de Eduardo Cunha. Só depois de respondida a questão de ordem formulada pelo deputado Júlio Delgado é que o Conselho de Ética instaurou o processo contra o deputado Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, por quebra de decoro. O parlamentar foi acusado pelo PV de fazer apologia ao crime de tortura quando homenageou um coronel da ditadura militar na votação do impeachment em abril desse ano. A suposta quebra de decoro parlamentar aconteceu no dia em que a Câmara autorizou a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Depois de receber críticas, o parlamentar, que é militar reformado, afirmou que não há condenação definitiva de Ustra e que os deputados têm imunidade parlamentar sobre seus votos e palavras. A defesa não convenceu o PV e a discussão foi parar no Conselho de Ética. Bolsonaro também responde a processo no Supremo Tribunal Federal por ter dito à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que só não a estupraria porque ela não merecia. Nesta terça-feira, com poucos deputados no Conselho de Ética e sem a presença de Bolsonaro, que ficou no Rio, o presidente José Carlos Araújo instaurou o processo e sorteou de uma lista de 6 nomes os 3 que poderão ser relatores do caso.
Para ser relator aqui no Conselho de Ética, um deputado não pode ser do mesmo bloco ou partido do representado, não pode ser seu amigo íntimo, nem seu inimigo. E também tem que estar disposto a julgar um colega. Atendiam a esses critérios apenas integrantes do PR e do PT, mesmo partido da deputada Maria do Rosário, que seria vítima no caso de apologia ao estupro julgado no Supremo. Foram sorteados Wellington Roberto, do PR, e 2 do Partido dos Trabalhadores, Valmir Pracidelli e Zé Geraldo. O único sorteado a comparecer à reunião do Conselho, Zé Geraldo conversou com o presidente José Carlos Araújo. O deputado aqui não vai levar em consideração a sua vinculação com o partido. Por isso que eu vou conversar com os 3, porque pensa que como ele vai julgar esse processo. Então, você vai julgar pelos fatos ou pela sua ideologia política? Eu acho que é grave, gente. Toda vez que você apoia a ditadura ela é repelida, ela é denunciada em qualquer lugar do mundo. E nós não podemos mais valorizar, lembrar, apoiar qualquer ato de ditadura nesse país. Integrante do Conselho, o deputado Júlio Delgado tem outra opinião sobre o caso Bolsonaro. Ele alega que é uma manifestação livre, que o deputado tem liberdade de palavras, gestos e opiniões. O exagero disso pode ser recriminado com advertência. Eu não acho que é caso comparado aos outros para você votar uma perda de mandato. Em nota, o deputado Jair Bolsonaro afirmou que, abre aspas, o PV é um dos partidos de esquerda contumazes em apresentar representações contra parlamentares que o incomodam e que o acontecimento não deverá motivar qualquer sanção, já que trata de opinião de parlamentar proferida no plenário da Câmara dos Deputados, fecha aspas. O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo, deve indicar o relator do processo contra Bolsonaro na quarta-feira da semana que vem. A Advocacia Geral da União encaminhou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal um parecer defendendo que decisões judiciais suspendendo o exercício do mandato de parlamentares não precisem ser referendadas pela Câmara ou pelo Senado. Atualmente, decisões do Supremo nesse sentido precisam ter o aval do plenário de uma das casas em até 24 horas. A gente começa indo direto ao Salão Verde com a repórter Carolina Nogueira, que nos traz informações sobre a área da educação. Bom dia, Carol. Bom dia, Cláudia. A gente vai falar um pouquinho do debate que a gente estava acompanhando pela TV Câmara até agora há pouco, um debate promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Educação, junto com a Comissão de Educação. Quem está aqui comigo é o deputado Alex Canziani, que estava presidindo esse debate. Deputado, bom dia. A gente estava conversando lá na Comissão de Educação, então, sobre a inteligência emocional nas escolas, é isso? Exatamente, Carolina. Fizemos um debate, com o professor Rodrigo Bressan, um professor, doutor da Unifesp, e ele tem toda a pesquisa dele voltada para a importância da inteligência emocional, do desenvolvimento das habilidades socioemocionais nas escolas. Hoje, a questão do estresse, a questão da depressão, atinge enormemente a sociedade e muito especialmente as escolas. Os professores, os próprios alunos, a família como um todo. E é por isso que um trabalho como esse tem um impacto muito grande, muito forte na escola, no aprendizado e na sociedade. E essa ideia que ele traz através desse projeto chamado Cuca Legal, e nós queremos ver de que maneira nós podemos replicar isso, essa experiência que foi feita em São Paulo, mas de que maneira nós podemos escalar isso para todo o Brasil, porque nós, pelas pesquisas que a gente acompanha, o absenteísmo dos professores, a incapacidade de muitos professores em função da sua saúde mental, então isso está comprometendo a própria educação. Quanto mais nós tivermos professores saudáveis, quanto mais nós tivermos alunos que a gente possa desenvolver essas habilidades socioemocionais, isso com certeza vai garantir o melhor aprendizado e uma melhor educação. Obrigada, deputado Alex Canziani, pela entrevista aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Cláudia. Cassinos, bingos e jogo do bicho devem continuar proibidos aqui no Brasil. Bom, de acordo com o relator da comissão especial que trata desse assunto, a melhor opção seria legalizar esses jogos. Mas um pedido de vista adiou a votação do parecer. A comissão especial, criada há pouco mais de um ano, analisou 15 projetos de lei que propõem a legalização do jogo no Brasil.
Cada proposta colocava condições diferentes, como a criação de um órgão para fiscalizar as empresas, a exploração apenas pelos estados ou a destinação dos recursos arrecadados com o jogo para projetos sociais. Nos debates promovidos pela comissão, defensores da legalização do jogo argumentaram que ela incentivaria o turismo e aumentaria a arrecadação de impostos. Por outro lado, a polícia e organizações contrárias à liberação apontaram riscos, como o uso para lavagem de dinheiro e a possibilidade de viciar jogadores. O parecer do relator, deputado Guilherme Mussi, do PP de São Paulo, defende a legalização do jogo, que seria explorado por empresas credenciadas pelo governo federal, estadual ou municipal. As empresas seriam obrigadas a instalar sistemas de controle ligados à fiscalização para a cobrança de impostos. Elas não poderiam receber benefícios fiscais ou empréstimos públicos. Pessoas viciadas em jogo poderiam se cadastrar como jogadores interditados. Elas também poderiam ser incluídas nesse cadastro por decisão judicial. De acordo com a proposta, jogos pela internet são proibidos. A instalação das casas de jogos tem uma série de regras. Por exemplo, o número de cassinos é limitado por estado de acordo com o número de habitantes. Nem todos os deputados concordam com a liberação do jogo. Nós precisamos de esporte, de cultura, de lazer, jogos de inteligência, estimular as crianças com xadrez, né? Estimular as crianças, né, com outras atividades, né, importantes para o desenvolvimento físico, intelectual, moral, né? O que nós menos precisamos no Brasil é uma liberação da jogatina, dos cassinos, do caça-níquel, do videopôquer, que vai tomar o dinheiro das famílias já endividadas. Mesmo aqueles que aprovam a ideia querem mais tempo para discutir o relatório. Nós não podemos restringir. Nós temos de dar nesse projeto segurança para o investidor, transparência e fiscalização, que o governo possa ter uma fiscalização perfeita. Então nós não podemos, em hipótese nenhuma, fazer uma regulamentação de jogos que não atinja a todos. Os estados têm os mesmos direitos. Se um investidor quiser investir no Acre ou no Amapá, o dinheiro é dele, ele que vai investir. O presidente da comissão que discute o marco regulatório dos jogos no Brasil pretende discutir e votar o relatório em 2 reuniões marcadas já para a semana que vem. De outro ponto do Salão Verde, também ao vivo, eu converso agora com a repórter Mariana Pchitik. Mariana, ainda sobre jogos, bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Agora a situação dos lotéricos no país. 3 comissões da Câmara, a de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, a de Finanças e Tributação e a de Fiscalização Financeira e Controle, vão fazer uma audiência pública ao meio-dia para discutir a questão de repasses da Caixa Econômica Federal aos lotéricos do país. Promete ser uma audiência pública muito movimentada, as pessoas das lotéricas devem vir. Vai ser no Senado Federal. Nós estamos com o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, que é um dos deputados que pediram essa audiência de logo mais. Deputado, para começar, vamos explicar qual o problema das lotéricas hoje. Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Na verdade, os lotéricos que prestam um excelente serviço para a nossa sociedade e é um braço direito e esquerdo da Caixa Econômica Federal, eles vêm ao longo dos anos, nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, acumulando um prejuízo muito grande para manter as portas abertas. É um custo muito alto que está tendo, especialmente na mão de obra, onde o próprio salário mínimo teve um reajuste de mais de 300% e, infelizmente, os reajustes repassados pela Caixa Econômica Federal para os lotéricos não acompanhou o custo desses lotéricos. Então, essa audiência pública que acontecerá hoje no Senado Federal, no auditório Teotônio Portela, ela vai ser de extrema importância para que nós, juntamente com os colegas deputados e deputadas, presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, e as entidades que têm o interesse, que quer fazer com que eles se mantenham as portas abertas, os representantes dos lotéricos, nós vamos debater esse problema e debater de uma forma propositiva. Nós não queremos, de hipótese nenhuma,
fazer com que haja um estresse entre os lotéricos e a Caixa Econômica Federal, especialmente nesse momento onde nós estamos com o novo presidente da Caixa, do presidente Gilberto Occhi, que vem acenando com um diálogo, recebendo. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de estar 2 vezes com ele, ontem no café da manhã, ontem. Então nós temos um canal aberto na Caixa Econômica Federal, juntamente com a direção da Caixa, e nós esperamos que, mesmo com os avanços que aconteceram nesse mês, que nós possamos avançar. Porque realmente a situação dos lotéricos é muito difícil. A energia elétrica disparou de preço, ao mesmo tempo o próprio salário mínimo teve um reajuste considerável perto do repasse que foram feitos para os lotéricos do nosso país. Agora, deputado, além disso, dessa audiência de hoje, o que a Câmara pode fazer, como contribuir, alguma mudança no contrato, nos critérios, como é que a Câmara pode fazer algum projeto específico? Olha, na verdade, nós fizemos no ano passado, em 2015, um excelente avanço, foi quando nós legalizamos a vida do lotérico. A presidenta Dilma Rousseff tinha mandado um edital onde todos os lotéricos teriam que participar novamente de uma compra do que já era deles. Lotéricos que tinham sua lotérica há 30 anos, de repente mudaram a regra do jogo. Aí a Câmara entrou em ação, foi feito um projeto e foi feita a adequação à lei, e esses lotéricos eles passaram a ter um título definitivo daquilo que já era deles, que eram as lotéricas. Agora, essa audiência pública, não tenha dúvida nenhuma de que ela tem um respaldo muito grande, ela envolve deputados, envolve senadores e, ao mesmo tempo, o mais importante, o nosso presidente, o nosso vice-presidente na área de lotéricos, eles vão ouvir do cidadão, lá do lotérico, daquele que no dia a dia tem as suas dificuldades, o reais problema dessa gente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a Caixa Econômica Federal, ela não vai querer, de hipótese nenhuma, destruir uma pessoa agregada a eles. Eles vão procurar dar o mínimo de condições para que os lotéricos possam sobreviver. E é esse o objetivo nosso, deputados e senadores. Nós queremos o melhor para o nosso país. E o melhor para o nosso país, com certeza, passa pelo bom atendimento às pessoas. E os lotéricos fazem esse bom atendimento com maestria, com qualidade. Só precisa dar condições para eles. Ok, deputado Mauro Pereira, obrigado pela entrevista, boa audiência pública. Cláudia. 9h19 em Brasília. A venda de refrigerantes nas escolas de educação básica de todo o Brasil pode ser proibida. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família aqui da Câmara. A obesidade infantil, que já atinge 10% das crianças brasileiras, vem crescendo ano a ano e pode ocasionar vários danos à saúde, como, por exemplo, diabetes, complicações cardiovasculares, doenças de articulação óssea. O consumo excessivo de refrigerantes é um dos principais vilões dessa situação. O objetivo do projeto é evitar que as escolas ofereçam e reforcem para as crianças esse mau hábito alimentar. A especialista em educação física e supervisora de um programa da Universidade de Brasília para apoio aos diabéticos, lembrou os malefícios causados pelos refrigerantes. Inclusive, pesquisas já indicam que o refrigerante é um dos alimentos mais consumidos nas escolas, uma vez que é uma alimentação de fácil acesso para as crianças e adolescentes. E sendo que o próprio refrigerante ele já foi considerado um dos piores alimentos do mundo devido a todos os malefícios que ele pode trazer para a saúde. O refrigerante ele é um alimento que contém muito açúcar. O açúcar em excesso, além de provocar acúmulos de gordura, ele provoca o estado hiperglicêmico, que é uma das características principalmente presentes na população obesa e nos diabéticos. A relatora destacou a importância do projeto para ajudar a combater a obesidade infantil no Brasil. Uma criança tem uma influência alimentar muito maior na escola do que em casa. E ela leva essa educação para casa. Esse projeto de lei estava aqui há 15 anos.
porque proíbe o refrigerante, o uso de refrigerante nas escolas de ensino básico. Então, o que é que, além da importância da obesidade que cria nesse período, é o hábito, tira esse mau hábito alimentar de refrigerante. Então, eu acho que foi de uma importância fundamental e já está na Comissão de Constituição e Justiça e a gente tem que aprovar. Até porque as escolas particulares hoje já não permitem, mesmo sem essa lei. Depois de passar pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto seguirá para o plenário da Câmara. Nós agora vamos voltar ao Salão Verde para conversar com Carolina Nogueira, que nos traz informações sobre um assunto que tem mobilizado as discussões no país, que é o estupro. Carol. Pois é, Cláudia, a gente vai falar sobre a violência contra a mulher, vai falar também sobre políticas de direitos humanos de um modo geral, porque às 14h acontece na Comissão de Direitos Humanos o Fórum Nacional e Parlamentar de Direitos Humanos pela Democracia, que vai contar com a presença de parlamentares, ex-ministros, integrantes de movimentos sociais, para tentar chegar a uma agenda de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos aqui no Congresso Nacional. A gente vai conversar sobre isso com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Deputada, bom dia. Que discussão pode sair desse debate, desse fórum? Está difícil chegar numa agenda comum, numa agenda única de defesa dos direitos humanos nesse momento histórico? Bom dia. Os direitos humanos sempre foram uma agenda de trabalho que perpassa siglas partidárias, organizações e poderes. E é extremamente importante que assim seja tratado. Os direitos humanos são organizados internacionalmente, eles são um projeto filosófico, mas no Brasil a própria Constituição Federal tem como base a defesa dos direitos humanos. E o Brasil também é signatário de uma série de tratados de dimensão internacional que nós assumimos e que tem força de lei e constitucional do nosso país. Porque este fórum, chamado pela Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, se chama Direitos Humanos e Democracia. Conversando com o deputado Padre João, que é o coordenador da Frente Parlamentar, nós percebemos a importância de que democracia e direitos humanos sejam vistas como integradas. E este momento político no Brasil, quando nós consideramos grande parte dos movimentos sociais que não deveria ter acontecido o afastamento da presidenta Dilma Rousseff e que nós vemos o Ministério, as pastas de direitos humanos, de igualdade racial, de direitos das mulheres sendo desmontadas, é um momento também em que o movimento social e o parlamento precisam fortalecer uma agenda comum de trabalho. Deputada, hoje estava prevista também uma comissão geral exatamente sobre esse assunto que a Cláudia Brasil falou com a gente, sobre a violência contra a mulher, sobre a cultura de estupro no Brasil. Essa comissão geral acabou adiada? Sim, diante da nossa mudança aqui na Câmara nessa semana, para garantirmos a presença de mais parlamentares, nós decidimos fazer o adiamento dessa comissão geral que foi aprovada pela mesa diretora e pelo plenário. Aprovamos então e combinamos que será no dia 31 de agosto. Paralelamente a isto, a Câmara tem uma comissão externa sobre o tema da situação de estupro no Brasil, que tem visitado, foi ao Piauí, foi ao Rio de Janeiro, que está em contato com autoridades que estão lidando diretamente com o atendimento a vítimas de estupro, inclusive pessoas que estão colocadas no programa de proteção à testemunha, como pessoas no Rio de Janeiro que já estão colocadas neste programa para terem proteção, porque além de terem sofrido o estupro, são ameaçadas agora por aqueles que promoveram este crime. E nós temos a Comissão Permanente da Mulher, que é coordenada pela deputada Gorete Pereira. E hoje, se mantivéssemos a Comissão Geral, nós teríamos um número menor dessas parlamentares. Então decidimos, de comum acordo, irmos adiante, mas pretendemos votar matérias como a escuta especial de crianças e adolescentes, cuja relatora é a deputada Laura Carneiro, que eu apresentei com vários integrantes da Frente Parlamentar de Direitos da Criança, e estamos mobilizados, porque queremos melhorar a lei, mas queremos, sobretudo, políticas públicas que protejam as vítimas de estupro e que antecipem e enfrentem essa cultura presente no Brasil. Justamente, deputada, era isso que eu ia perguntar. Até lá, que tipo de projeto, que tipo de iniciativa a gente poderia estar discutindo? O governo interino de Michel Temer respondeu a esse caso bárbaro de estupro que aconteceu no Rio de Janeiro com um projeto, ou propondo um projeto que endureceria os casos de estupro coletivo. Para a senhora, isso passa, a solução passa por isso? Passa por que tipo de iniciativa? Olha, o projeto que faz penas
faz existir penas, porque não está devidamente tipificado ainda a participação em estupro coletivo, este projeto é de autoria da senadora Vanessa Grangetin. Efetivamente, ele foi votado no Senado, veio para a Câmara e terá que ter relator e debate. Eu penso que quando uma questão não está devidamente tratada na lei, fazer uma lei sobre ela é importante, porque ajuda a enfrentar também a cultura e cria uma estrutura que enfrenta o problema. Mas não somente as penas enfrentam o problema. Nós precisamos também pensar como esta vítima é atendida. E por isso nós apresentamos um projeto de lei que trata da escuta especial, que tem apoio de vários integrantes da sociedade civil, apoio do Unicef. A deputada Laura Carneiro agora é a relatora. Foi priorizado na comissão externa, que está visitando os lugares onde há vítimas de estupro coletivo. E essa escuta especial, ela trata da não revitimização da criança ou do adolescente, que em geral são mulheres vítimas do estupro. Com uma escuta diferenciada, que garante que ela não precise ser escutada várias vezes, porque será gravado, com uma tipologia com apoio psicológico, pedagógico, apoio multidisciplinar. Nós estamos trabalhando intensamente para termos um bom texto para essa lei, porque em alguns lugares do Brasil esta medida já é adotada, o CNJ apoia que seja feita em todos os lugares, mas de fato ainda não é. E a lei estabelecerá a obrigação de uma vítima de estupro ser escutada de forma protegida, sem estar muitas vezes frente a frente com aquele seu algoz, o que lhe faz retomar a condição de violência. Nós estamos focados na criança e no adolescente, mas várias deputadas estão estudando também como proteger a própria mulher vítima e as pessoas vítimas de um modo geral. Deputada Maria do Rosário, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente volta ao estúdio. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Conselho de Ética instaura processo por quebra de decoro contra o deputado Jair Bolsonaro por suposta apologia ao crime de tortura. Parlamentares questionam o nome do deputado que vai relatar recurso de Eduardo Cunha na Comissão de Constituição e Justiça contra a decisão do Conselho de Ética que pede a cassação do presidente afastado da Câmara. São 9h28 em Brasília. Você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do Salão Verde e mais. Comissão de Trabalho aprova a proposta que assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito ao atendimento em Libras, a linguagem de sinais. São 9h31 em Brasília. O Câmara com Notícia está de volta para informar que a Comissão de Trabalho aprovou por unanimidade a proposta que assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito ao atendimento em Libras, como é conhecida a linguagem de sinais. Conforme o projeto, o atendimento na linguagem de Libras será obrigatório nos órgãos e entidades da administração pública, nas fundações e nas concessionárias de serviços públicos. Dados do IBGE mostram que as pessoas com deficiência auditiva representam pouco mais de 1% da população brasileira. Deste total, 1/5 tem grau intenso ou muito intenso de limitações, o que compromete atividades habituais. O presidente da Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos lembrou das dificuldades enfrentadas por estas pessoas quando necessitam de atendimento. O que acontece hoje é que os surdos eles vão aos órgãos públicos ou mesmo os órgãos privados, mas que têm acesso público, têm serviço público, eles não conseguem interagir. Então eles ficam sempre na dependência de um profissional intérprete ou de um familiar. Os surdos acabam indo a esses lugares sem a garantia de que serão atendidos. O governo realmente precisa assegurar que essas pessoas tenham um pleno atendimento a esses lugares. A relatora do projeto na Comissão de Trabalho destacou a importância da garantia de acesso aos serviços públicos que o projeto propõe. Exatamente vem garantir o que prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o acesso através de Libras. E essas pessoas que têm às vezes dificuldade, principalmente nos órgãos públicos, nos locais de grande circulação, hoje o projeto ele vem exatamente garantir esse direito em que
esses locais serão obrigados a ter esse tradutor, essa pessoa para se comunicar. E aí, mais importante, não só nos órgãos públicos, mas nesses locais como aeroportos, rodoviárias, e todos os locais em que há essa grande circulação de pessoas. Então, essa comunicação via Libras, ela vem facilitar, agilizar e dar uma maior autonomia a essas pessoas com deficiência auditiva. O projeto está sujeito à apreciação conclusiva, ou seja, se for aprovado, não precisa passar pelo plenário, mas ainda deve ser analisado por outras 4 comissões aqui da Câmara. Você já teve uma encomenda extraviada pelos Correios? O aborrecimento é grande e a gente nem sempre consegue receber a devida indenização. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara pretende mudar isso. Da agência do Correio, onde foi postada, até a porta do destinatário, a encomenda percorre um longo caminho. Trajetos de moto, de carro, de bicicleta e até de avião separam a origem de uma encomenda do seu destino. E no meio dessa viagem, muitas delas acabam se perdendo. No Brasil, a cada ano, 400 milhões de encomendas não chegam ao seu destino final ou chegam com muito atraso. O consultor de imóveis Ricardo Wagner Ribeiro esperava um documento vindo de outro estado para fechar um negócio. O prazo de entrega previsto pelos Correios era de 3 dias. Não chegou nem 3 nem 5 dias, que era o prazo, digamos, mais dilatado, seria 5 dias. Ele foi me chegar com 13 dias, o que incorreu na perda inicial de um negócio, que estava entabulado para se realizar. Então, isso gerou uma frustração, né, em ambas as partes. Hoje, o regulamento interno dos Correios prevê a restituição de parte do valor de postagem no caso de extravio. Quando o valor do produto despachado foi declarado, a restituição é feita não em função do valor do objeto, mas de uma tabela pré-estabelecida pelos Correios. Um projeto de lei em discussão aqui na Câmara quer endurecer essas regras. Se for aprovado, o projeto prevê ressarcimento de 20% a 80% da tarifa do serviço sem valor declarado e de 20% a 100% do valor do objeto quando este valor tiver sido declarado. Os percentuais variam conforme o atraso ou dano praticados. Para a relatora na Comissão de Ciência e Tecnologia, a mudança vai melhorar a qualidade do serviço público oferecido pelos Correios. Sobretudo quando se trata de atividade econômica, comercial, ou mesmo de um bem que você quer fazer chegar numa determinada data, numa celebração. Isso tem custos, né? Isso tem valor afetivo, isso tem prejuízo de outra ordem, que não são um eventual prejuízo material, financeiro, econômico, no caso. Eu acho que é um serviço público que precisa ter qualidade. E, como tal, ele tem que ter o controle público sobre a qualidade desse serviço. E esse projeto de lei, a meu ver, assegura alguns mecanismos que podem contribuir nesse sentido. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, segue para o plenário da Câmara. Um pedido de vista adiou a votação do projeto que acaba com a exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal. Com isso, a expectativa é que o parecer do relator, deputado José Carlos Aleluia, favorável à proposta, seja votado na semana que vem. Atualmente, a Petrobras é obrigada a ter uma participação de, no mínimo, 30% em todos os blocos em que há exploração do petróleo pelo regime de partilha. A empresa também é operadora do negócio, ou seja, é responsável por todas as atividades econômicas e tecnológicas relacionadas à exploração e à produção do petróleo. Pelo projeto em discussão, a Petrobras terá a preferência. Poderá escolher se vai ou não participar da licitação. Se aceitar, continua a ter uma participação mínima de 30% no consórcio vencedor. Se decidirem não participar, o bloco será explorado pela iniciativa privada. O projeto desagrada a oposição. Para o deputado Carlos Aratini, a mudança vai permitir a entrega das riquezas do país às multinacionais do setor. É um projeto entreguista, é um projeto que desnacionaliza a exploração do petróleo em nosso país, particularmente a exploração do pré-sal, que é a jazida mais rica do país e uma das mais ricas do mundo. Então, aprovar esse projeto significa entregar
às multinacionais uma riqueza que tem que ser do povo brasileiro. Já o líder do governo defende que a medida é inevitável diante do período de crise econômica do país. Nós não temos outra alternativa. O que está sendo votado aqui na Câmara, na comissão e daqui mais alguns dias no plenário, é exatamente por conta dessa situação e que nos faz ter que aprovar esse projeto, que nesse momento é importante exatamente para contribuir para que a Petrobras possa retomar o gráfico do crescimento e estabilizar internamente os problemas financeiros que hoje enfrenta. Motoristas vão poder escolher a oficina mecânica de sua preferência quando acionarem o seguro de carro. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. É aquela história, a gente faz o seguro do carro para não usar, torcendo para não precisar, claro. Tem gente que nem tem seguro. Você tem seguro? Não, ainda estou querendo adquirir. O Júlio, que é piloto da Polícia Militar, nunca fez seguro para o carro dele. Nunca tive seguro de carro. O piloto é uma garantia. No caso de um acidente que pode causar grandes prejuízos, o conserto do carro fica caro. A Giselda tem. Olha o cuidado dela para tirar o carro da vaga. É que ela já usou bastante o seguro. Já sim. A gente fica um pouco refém das agências, de algum lugar específico. Hoje as seguradoras não são obrigadas a pagar serviços fora da rede de oficinas credenciadas. Por isso, um projeto de lei aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor assegura o direito à livre escolha da oficina para reparos no carro do segurado e também para danos a terceiros. Segundo o projeto, a livre escolha tem de ser respeitada, ainda que o segurado e o terceiro escolham oficinas diferentes. Neste caso, a seguradora precisa cobrir os serviços nos estabelecimentos diferentes e deverá informar aos consumidores, nos contratos e no momento do sinistro, da livre opção do prestador de serviço. O relator, que deu parecer a favor da proposta na comissão, já teve problemas. Aliás, eu acho que quase todos os cidadãos hoje tiveram algum problema com isso. Eu já tive também, né? Eu tive um problema com o meu carro, fui obrigado a levar numa oficina que não me atendeu bem. A livre escolha garante serviços de mecânica, lanternagem, pintura, recuperação e limpeza de interior. A oficina precisa ser legalmente constituída e apresentar um orçamento compatível com os valores médios praticados no mercado. É melhor, porque a gente coloca, de repente, até num lugar que a gente confia mais, né? Bem mais cômodo pra gente, né? Porque tem mais confiança, a gente conhece o mecânico, a pessoa que vai mexer com o carro da gente. O projeto foi muito bem aceito na Comissão de Defesa do Consumidor, vai agora para a Comissão de Finanças e Tributação e termina na Comissão de CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Então nós vamos trabalhar, eu participo dessas outras duas comissões e nós vamos trabalhar para que ele possa ser acatado. A livre escolha de oficinas vale para terceiros envolvidos no acidente e donos de veículos com até 3 anos de uso. Essa foi uma complementação ao projeto original para evitar a perda da garantia de fábrica pela utilização de oficinas fora da rede autorizada pelo fabricante. Vamos voltar ao Salão Verde para as últimas informações com a repórter Carolina Nogueira. Pois é, Cláudia, ali no plenário Ulisses Guimarães, hoje só sessão de debates. A gente já está falando da expectativa da pauta para a semana que vem. Deve incluir, então, a medida provisória 716, que garante 420 milhões de reais para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, ao Zika vírus, a MP 718, que cria normas tributárias e de controle antidoping, já com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A pauta inclui também o projeto da chamada Lei de Responsabilidade dos Fundos de Pensão, que muda a paridade da composição dos conselhos de fundos de pensão públicos, e ainda o projeto que quebra o monopólio da Petrobras para a exploração do pré-sal. Esse projeto foi aprovado já pela comissão especial, está cumprindo o prazo aí para chegar ao plenário, deve chegar ao plenário do meio para o final da semana que vem. Cláudia. E de outro ponto do Salão Verde, as últimas informações com a Mariana Pchitek. Cláudio, destaque nas comissões agora pela manhã é uma reunião da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Essa CPI investiga irregularidades no CARF, que é esse conselho ligado ao Ministério da Fazenda, que são irregularidades apuradas pela Operação Zelotes da Polícia Federal. Na reunião de hoje da CPI do CARF, vão ser ouvidos depoimentos de 6 pessoas envolvidas na investigação da Polícia Federal e também a possibilidade
de votação de requerimentos na CPI do CARF. Na pauta de hoje são vários requerimentos, entre eles 6 de convocação de André Gerdau, que é presidente do grupo Gerdau, seria convocação para prestar esclarecimentos na CPI. Também há 5 requerimentos para a convocação de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, e também na pauta de hoje 6 requerimentos de convocação de Luiz Cláudio Lula da Silva, proprietário da LFT Marketing Esportivo, que é filho do ex-presidente Lula. Cláudia. E nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o Conselho de Ética instaurou processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Jair Bolsonaro por suposta apologia ao crime de tortura. Parlamentares questionam o nome do deputado que vai relatar recurso de Eduardo Cunha na CCJ contra a decisão do Conselho de Ética que pede a cassação do presidente afastado da Câmara. Comissão de Trabalho aprovou proposta que assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito ao atendimento em Libras, a linguagem de sinais. Esta edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho. Neste momento em Brasília, 9 horas e 44 minutos. Para você, um ótimo dia.